Olá, pessoal, estamos de volta no canal Inove Convida. Eu, Roberta Santoro, Head Comercial da Inove Investimentos. Estou aqui com a Kelly Marques, nossa Head de Seguros, e hoje temos como nosso convidado o Carlos Eduardo Fernandes, Head da área de seguros da XP. Cadu, seja muito bem-vindo e super obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje vamos Imagina, eu que falar sobre a agradeço. importância... Imagina, Cadu. Hoje vamos falar sobre a importância de ter um planejamento financeiro, considerando como um dos instrumentos de seguro para proteger a carteira de investimentos diante do imprevisto. Aqui no Brasil, isso não é visto dessa forma, com essa finalidade, e por isso hoje vamos explorar esse tema, olhando com nova ótica, principalmente diante dos últimos acontecimentos. Cadu, gostaria que se apresentasse para a gente e desse suas considerações iniciais sobre esse tema. Legal, vamos lá. Também quero agradecer o convite de vocês. É uma honra poder participar e contribuir um pouquinho. Eu sou hoje responsável pela distribuição de seguros na XP. Já atuo na área de seguros há 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. Tá? Antes disso, trabalhei com comunicação, marketing, e depois fiz essa mudança aí. Né? Eu acho que seguros é um tema que está bastante em alta nesse momento. Né? A gente está vivendo um momento que gerou uma crise originária de uma questão de saúde, né, que está totalmente atrelada aí a alguns riscos que o seguro tem como objetivo cobrir. Então, muita gente começou a ligar o radar e falar, pô, peraí, acho que talvez eu não esteja, meu planejamento não está 100% coberto. Então, a gente tem visto aí veículos importantes de comunicação falando sobre o tema, as seguradoras se posicionando em relação ao que está acontecendo, a grande maioria garantindo a cobertura em situações de sinistro por conta do Covid. Então, é um tema que está bastante em alta, então acho que vale a gente abordar um pouquinho da importância disso dentro do atual cenário, mas não só nesse momento, né, que essa importância ela já existe. A gente sempre tem que ter uma visão de médio e longo prazo, quando a gente vai desenhar nosso planejamento, auxiliar nossos clientes a desenhar o planejamento de vida deles. Então, entender a importância que tem isso dentro desse contexto de planejamento financeiro. Legal. Maravilha. Cadu, também quero agradecer esse seu tempo, a sua disponibilidade e aproveitar para te fazer algumas perguntas, né? Conta um pouquinho para a gente, na sua visão, quais são os principais pilares que você acha que devem ser abordados para que a gente consiga fazer um bom planejamento financeiro? É sempre legal a gente tentar deixar claro o conceito do planejamento. Eu acho que pode parecer óbvio, mas às vezes as pessoas não conseguem trazer isso para o contexto do investimento. Eu sempre cito alguns exemplos, né? Quando a gente vai programar uma viagem, por exemplo. Eu sei que tem algumas pessoas que são mais planejadas, outras mesmas. Tá? Eu vivo isso em casa, eu e minha noiva. Se bem que para viagem ela sempre é mais planejada do que eu em algumas coisas. Assim, você precisa saber planejar a data para coincidir com as férias, você tem que se programar com a questão financeira, com quanto você pode gastar e investir na viagem, no hotel, no que você vai fazer quando você estiver naquele destino. Você tem que entender se quando você estiver visitando aqueles lugares não vai existir ali um feriado e você vai chegar naquela atração turística que não vai estar funcionando, não vai estar aberta. Você foi lá para fazer alguma compra, né, e a loja está fechada. Ótima dica, acho que eu nunca pensei nisso. Parece algo óbvio, mas eu acho que para o planejamento financeiro funciona mais ou menos no mesmo sentido. Você tem que entender qual é o seu objetivo final, onde você quer chegar, para entender se tudo aquilo que você está fazendo vai te levar àquilo da maneira mais eficiente. E entender que ao longo desse caminho algumas coisas podem acontecer. Por que a gente sai com uma determinada antecedência de casa para chegar no aeroporto? Né? Eles recomendam que a gente chegue com 3 horas de antecedência. Existem aquelas situações que podem ocorrer e podem te levar a perder o voo. E não é o que a gente quer. Então, trazendo isso para o contexto do planejamento financeiro, a gente precisa entender quais são esses possíveis imprevistos, situações que podem comprometer aquele meu planejamento, que vão me impedir de atingir aquilo que eu tenho como objetivo. Meu objetivo pode ser, eu quero atingir minha tranquilidade financeira, me aposentar com 50, com 60 anos, eu quero garantir um legado para minha família, deixar algo para os filhos. Enfim, aí cada pessoa vai ter algo que motiva ela, aquele objetivo de vida. E aí esse planejamento tem que estar desenhado de acordo com isso. Até quando ele vai desenhar a carteira de investimentos, aquele risco que ele está se colocando, se dispondo a correr, né, num eventual produto com maior volatilidade,
Preciso entender se faz sentido ele tá correndo aquele risco, porque às vezes é desnecessário, às vezes ele correndo menos risco, ele já vai atingir o que ele tem como objetivo final. Então é legal a gente ter isso bem traçado para entender todas as etapas do processo. E é importante sempre ficar claro que ao longo desse caminho, né, dessa jornada até que você atinja o seu objetivo final, que a gente sempre está falando aí de um prazo longo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, vão existir mudanças de cenário, alguma coisa que possa impactar um pouco mais ou um pouco menos, como o cenário que a gente vive hoje. Tem pessoas que estão sofrendo mais com a situação, aquela pessoa que já teve uma interrupção no D0, né, de renda, não está podendo abrir o seu comércio, pessoas que estão correndo um risco de uma demissão por conta de corte de custos, né? São todas situações que a gente não tem muito controle, não tem como prever, mas a gente tem que estar meio que preparado para passar por isso. Né? Eu preciso ter minha receita, a minha reserva emergencial. Se eu não puder trabalhar, não puder gerar receita, como é que eu continuo pagando minhas contas durante um período até que eu consiga me restabelecer, me recolocar no mercado, puder voltar a abrir o meu negócio, enfim. Então são essas coisas que a gente tem que tentar se antecipar e se organizar para garantir que nada disso vai comprometer o meu objetivo final. E aí entra a questão da proteção do seguro. Também se tratam de proteções com o objetivo de trazer segurança financeira para determinadas eventualidades. E sempre assim, o seguro, né, as coberturas elas são pensadas para aqueles cenários onde de fato vai gerar um grande impacto financeiro para você. Né? Se a gente falar de um problema grave, uma doença grave, uma invalidez, isso sempre vai ter impactos diferentes para as diferentes pessoas, para as diferentes composições familiares. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, profissional autônomo, você pega o exemplo de um médico, que é cirurgião. Se esse cara perder o movimento da mão, ele não gera mais renda. Né? Para ele, o impacto da invalidez parcial, né? Se a gente estiver falando de uma única mão, é o impacto de uma invalidez total, né? Falando na questão financeira. Enquanto para outros profissionais, esse impacto pode ser diferente. Então, é difícil a gente calcular o exato impacto que aquilo vai gerar para cada pessoa, mas é importante que a gente esteja sempre o mais preparado possível para minimizar o impacto dessas situações. Perfeito. Aí, voltando, acabei fazendo um discurso e não falei dos pilares, né, que acho que foi a sua pergunta. Eu gosto de organizar da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que fazer um gerenciamento de riscos, porque essas situações, se a gente trabalhar esses outros pilares, seja lá a maximização de ganhos, buscar investimentos, falar dos meus projetos, que são esses pilares da forma como eu organizo, de nada adianta eu organizar tudo isso se em algum momento algo acontece e compromete todas essas caixinhas, né? Então, acho que a gente tem que sempre começar pelo gerenciamento de risco. Então, eu preciso entender qual que é a reserva emergencial que eu preciso para, numa possível dor de barriga, eu ter recurso para me manter durante um período. Aí eu vou falar das coberturas de seguro também que vão me dar proteção durante a minha fase aí de acúmulo de patrimônio, enquanto proteção em vida, né? Situações que possam me tirar ali da minha atividade e vão gerar uma interrupção da minha renda, ou situações que podem aumentar as minhas despesas. Isso tudo pode comprometer todo o resto do planejamento. Uma vez que eu fiz o meu gerenciamento de risco, estou coberto, aí o próximo passo é entender quais são os meus projetos, né? Se eu tenho plano de trocar de carro, adquirir um imóvel, eu preciso ter uma ideia desses planos de curto, médio prazo, para quando eu for fazer a minha alocação de investimentos, eu ter esse recurso já uma liquidez adequada para que eu tenha aquilo disponível no momento que eu for realizar aquele projeto. E também para eu desconsiderar esse valor do meu patrimônio líquido, ali, dos meus investimentos, no patrimônio que eu estou acumulando ali para o longo prazo. Porque eu sei que aquilo, por mais que esteja ali na minha posição, né, eu esteja visualizando aquele número, eu já sei que ele vai virar um carro, ele vai virar algum bem que vai me gerar despesa e não vai me gerar retorno. Exato. Então, a gente tem que ter essas caixinhas bem separadas. Aí, é claro que a gente tem que depois olhar um outro pilar, que é a de rentabilidade, a de maximização de ganhos, buscar ter uma estratégia que vai entregar a melhor eficiência dentro do meu perfil de investidor, né? Sempre respeitando isso. Eu acho que o cenário que a gente vive hoje ajudou muita gente a identificar o real perfil, né? Que tinha muita gente se dizendo mais arrojado e aproveitando aquela onda boa que a gente vinha surfando com a alta da bolsa.
E essa crise que veio repentinamente mostrou para algumas pessoas que nem todo mundo tinha o estômago para essa volatilidade. Então, acho que a gente tem que respeitar um pouco disso para não comprometer esse planejamento, não ter um impacto maior do que aquilo que a gente estaria disposto a correr ali. Próximo pilar, pensar no longo prazo. A gente tem que ter sempre aquela caixinha pensando no que vai ser necessário no futuro, né? Não só buscar aquela rentabilidade no D0, aquela questão, a ansiedade que acho que é cultural do brasileiro, né? A gente tem uma facilidade de se organizar e se planejar para planos de curto e médio prazo e postergar um pouquinho as questões do longo prazo. Então, a gente olhar para um produto como uma previdência, que tem a vantagem de um diferimento fiscal, que vai poder ser o seu recurso na aposentadoria, você não está esquecer disso já desde o início do seu planejamento, porque conforme o tempo passa, menos tempo a gente tem para se planejar para o futuro, né? Para lá no final do nosso planejamento. E por último, o pilar da sucessão. Eu acho que, se a gente está desenvolvendo todo um planejamento de acúmulo de patrimônio para ter uma tranquilidade lá na frente, a gente vai deixar para alguém, não? A grande maioria das pessoas não tem planos de simplesmente queimar esse patrimônio no fim da vida, e sim de passar isso para as próximas gerações, né? Deixar um legado para filhos, enfim. Então, a questão da sucessão, isso também precisa já ser antecipado, precisa ser bem planejado. Quanto antes isso é organizado, menor o impacto que vai ter lá ali no momento dessa transferência. Porque existem todos os impostos, as burocracias, e aí vai depender muito de como é que está esse patrimônio, no nome de quem. Às vezes até brigas familiares acabam atrapalhando ainda mais, né, essa transferência. Então, a gente tem que tentar se antecipar a tudo isso para minimizar os impactos que isso pode gerar. Maravilha, Cadu. Você trouxe assim, alguns temas que acaba que você falou de muita coisa, né? E eu queria entrar mais no detalhe de alguns pontos que você trouxe, sim. Tá. A gente poderia até encerrar o nosso bate-papo aqui, que você deu um show de conteúdo aqui para a gente, esclarecer muitas coisas. Mas eu queria entrar em alguns detalhes que são super importantes para a gente esclarecer ainda mais para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vejo que muitas pessoas elas enxergam o seguro como uma despesa adicional e que poderia comprometer seus compromissos fixos, por exemplo, né? Geralmente é um dos primeiros itens de corte quando existe algum tipo de comprometimento no fluxo de caixa. O que você acha sobre o entendimento dessas pessoas? Num primeiro momento a pessoa sempre faz aquela conta, né? Porque seguro é algo que a gente gostaria de não precisar, mas inevitavelmente a gente faz nosso plano de saúde, a gente faz o nosso seguro do carro, e a gente sempre faz baseado na consequência que uma determinada situação pode gerar para a gente. E aí estamos falando de impacto financeiro. Tem muita gente que confunde aí o objetivo do plano de saúde e acha que o plano de saúde vai te dar acesso a um hospital privado, a um atendimento melhor, quando na verdade você já teria acesso a isso desde que você pagasse. Então, o objetivo do plano de saúde ali é, caso você tenha um problema mais grave, precise de uma internação, um tratamento, aquilo vai ter um custo que pode ser muito alto, a gente sabe que saúde tem um custo muito alto, e vai comprometer a sua renda, a sua receita, o seu patrimônio. Então, esse é o objetivo do seguro. Então, acho que é essa conta que a gente precisa fazer. Qual que é a consequência daquela determinada situação? Eu teria condições de sozinho administrar aquele risco? Eu sempre faço umas comparações um pouco exageradas, só para a gente entender. Mas teve uma vez que eu sentei com um cliente, ele estava questionando isso, e aí a gente tinha uma caneta Bic na mesa. E eu perguntei para ele se ele achava que faria sentido fazer o seguro da caneta Bic. E aí ele falou que não faria sentido. Eu falei, mas a probabilidade da sua caneta sumir, ela é muito grande. Eu, pessoalmente, nunca terminei de utilizar uma caneta Bic. Ela sempre desaparece antes de terminar. Alguém pega, não devolve. É verdade. Então, a probabilidade de acontecer é algo muito... É muito grande essa probabilidade. Aí eu cheguei a fazer a conclusão de que ele não faz o seguro de uma caneta Bic porque o impacto daquilo na vida dele é muito pequeno. Se sumir a caneta Bic, ele pode comprar uma outra que nada muda na vida dele. Agora, uma situação como uma invalidez, que a probabilidade é menor de acontecer do que a caneta Bic sumir, a consequência é muito maior, aquilo vai gerar um impacto financeiro muito maior, e diante daquele cenário ele não teria ainda um patrimônio, condições de administrar aquela situação
sem nenhum impacto para o planejamento dele. Então, eu acho que é muito mais essa conta que precisa ser feita do que o valor que ele vai despender para adquirir ali uma cobertura, uma proteção. Com certeza, claro, quando o planejamento é bem feito, esse percentual do seu patrimônio, da sua renda que está sendo direcionado para o seguro, com certeza não vai ser algo que vai comprometer o seu objetivo lá no final. Né? Se ele estiver comprometendo é porque ele está sendo mal elaborado. Então, eu acho que por conta disso não faz muito sentido a gente ter essa preocupação. Né? A preocupação precisa ser outra. Então, assim, na linha que vocês estão trazendo aqui de como calcular esse valor ideal para dar cobertura para o cliente, né, diante de um imprevisto, quando a gente olha no ponto de vista de um patrimônio financeiro da carteira, qual o percentual que você considera ser o ideal para a gente dispor pensando no instrumento sucessório? E se você acredito que sim, né, que você já comentou, ser uma boa estratégia a gente direcionar esse percentual da carteira para um seguro que venha proteger os investimentos nessa fase de formação de patrimônio ou que te alavanque diante de um imprevisto. Então, a ponto de não comprometer esses objetivos seus a longo prazo. Você acredita que faz sentido? Que faz sentido, com certeza. Eu acho que quanto mais prevenido o cliente, a pessoa estiver, né, em relação a esse planejamento, maior a chance dele atingir aquilo que ele tem como objetivo. Em relação a qual o percentual, eu acho que isso é muito relativo. É difícil a gente definir um valor exato. Isso vai depender muito do cenário, de qual que é o patrimônio, de qual solução que a gente está trazendo. Se o objetivo é facilitar essa transmissão, se ele já não tem alguma outra ferramenta. Às vezes o cara já tem uma previdência, tem uma holding, e o seguro ele vai complementar aquelas soluções que ele tem, então não vai exigir uma cobertura de seguro que seria necessária para um cliente que não tem aquela estrutura que ele tem. Ao mesmo tempo, claro, essas outras soluções nem sempre atendem todos os perfis de clientes. Precisa se analisar se faz sentido uma holding para um cliente que não tem um patrimônio que se justifique todo aquele custo que demanda a estruturação. Então, é algo que precisa ser desenhado muito sob medida. Claro. O que eu acho que é importante é sempre aquele valor que está sendo direcionado para a proteção, para um seguro, ele não esteja comprometendo alguma outra coisa que seja importante dentro desse planejamento para o cliente. Acho que é isso. Às vezes o cliente fica... A gente desenvolve um planejamento e ele olha para o valor do seguro isoladamente e ele fala, pô, esse valor está caro. Exato. Aí você, na verdade, precisa mostrar para ele, não, peraí, não está caro porque eu estou te trazendo uma solução para essa e essa finalidade. A gente ainda tem todos esses outros produtos, essas soluções que em conjunto vão te levar onde você quer chegar. Pessoal, esse valor não está comprometendo nada desse planejamento. Eu acho que é muito mais por essa linha, esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de definir isso. Então, não existe uma receita de bolo, né? Não tem um valor submedido para a gente anotar. Bacana. Eu vejo muito, assim, com tantos anos de mercado, Cadu, eu vejo muitos clientes resgatarem seus investimentos e acabar dilapidando seu patrimônio diante de um imprevisto, né? Para poder custear a manutenção de vida, caso tenha algum tipo de impossibilidade na geração de renda e acabar resgatando esses recursos para viver no seu dia a dia. Dentro de uma apólice de seguro, dentro das coberturas disponíveis, quais seriam essas coberturas para evitar exatamente que o investidor tenha que recorrer ao seu patrimônio acumulado? Falando de seguro de vida, você vai ter coberturas para algumas situações, né? A cobertura básica que todo mundo associa quando a gente fala seguro de vida é em caso de morte. Quem tem como objetivo facilitar ou garantir ali a vida, o dia a dia de dependentes financeiros ou dos herdeiros, né? Que às vezes não dependem mais, mas para facilitar o acesso ao patrimônio que essa pessoa vai deixar. Além disso, invalidez, tá? Seja ela total ou parcial. Você está falando de proteção em vida, então são situações que podem comprometer a sua geração de renda ou aumentar suas despesas, e para que o seu planejamento não seja comprometido, você tem um recurso extra. Uma doença grave, também situação que, em geral, gera um impacto financeiro muito grande, também com a interrupção de geração de renda e com aumento de despesas. Existem coberturas específicas para internação, seja por motivo de doença ou de acidente, e quando a pessoa está internada, entende-se que ela também deixou de gerar renda. Em algumas determinadas situações, a despesa também pode aumentar. Tem o seguro, que é o diária de incapacidade temporária. Então, também você tem um afastamento temporário. Aí, às vezes, a situação nem tão grave, mas que tem profissionais que se ficam ali
um mês, né? Não estamos falando de um prazo tão extenso, mas já vai impactar de alguma forma, né? Ele vai deixar de gerar renda, aquilo pode gerar algum comprometimento para ele. Então, existe um produto com esse objetivo. Além de outros produtos, né, seguros, acho que em geral ele sempre tem como princípio, como objetivo, proteger sua renda, seu patrimônio. Que nem o seguro do carro. Quando a gente contrata o seguro do carro, eu não estou protegendo o meu carro, eu não consigo evitar que vá acontecer uma colisão ou que alguém vá roubar o carro, né, só porque eu fiz o seguro. E, na verdade, se alguém roubar meu carro, se eu bater o carro, a seguradora vai me fornecer um recurso para que eu possa ou consertar o carro ou comprar um carro do mesmo valor. Então, eu estou protegendo a minha renda. Então, falando de seguro de vida é esse, mas é legal a gente entender o conceito de seguro, porque vão existir, por exemplo, empresários que vão contratar a pólice de seguro para garantir ali a proteção para a empresa de alguma forma, e aquilo pode gerar ali um desequilíbrio para o negócio dele e eventualmente até impactar o dia a dia da família, né? Porque se a empresa sofre, o dono da empresa vai sofrer consequentemente. Então, acho que é importante entender esse conceito para buscar entender quais são esses riscos e depois procurar aí os especialistas para que eles tragam as coberturas adequadas para cada uma dessas necessidades. Tá, vamos lá. Em relação àquela famosa pergunta, né? Qual o melhor momento para se contratar um seguro? A gente sabe que imprevistos fazem parte da nossa vida e que é importante estar sempre preparado, mas quando a pessoa é mais nova, estatisticamente falando, o risco acaba sendo menor. Então, diante desse cenário, qual é a vantagem de contratar um seguro nessa fase de formação de patrimônio, e já que o risco é menor? E se você acredita que é uma vantagem, quais são os diferenciais? O que realmente leva à contratação de um seguro quando você é novo e teu risco é menor de algo acontecer? Primeiro que assim, acho que o primeiro racional que a gente precisa ter é que, em geral, a pessoa mais jovem, ela tem uma necessidade de proteção maior do que uma pessoa mais velha. Isso não é uma regra. Por que esse racional existe? Porque a pessoa que está em início de fase de acumulação, ela ainda, na teoria, não tem recursos, a não ser que ela tenha herdado e possa contar com recursos da família. Mas, em princípio, ela está no comecinho ali, né, da pirâmide, da fase de acúmulo. Então, se algo acontece, ela não tem recurso nenhum. Enquanto uma pessoa mais velha, ela teve tempo de acumular patrimônio, claro, se ela tiver feito essa lição de casa, e ela já tem mais recursos para lidar com determinadas situações. Então, por mais que a probabilidade de acontecer um problema de saúde com uma pessoa mais nova seja menor, a consequência para ela, em geral, é maior. Enquanto para uma pessoa mais velha, a probabilidade dela ter um problema de saúde acaba sendo maior, porém a necessidade em geral tende a ser menor. Então é importante a gente ter isso em mente. Claro que tem que analisar caso a caso, porque nem sempre uma pessoa mais velha se planejou e nem sempre uma pessoa mais nova não tem patrimônio nenhum. E existem situações, vou até compartilhar uma situação que aconteceu. Um cliente novo, 20 e poucos anos, era um médico residente, ainda tinha uma remuneração baixa em relação ao que a categoria ali tem como média, né? Porque está naquela fase de estudos ainda. Então, naquele primeiro momento, ele contratou um seguro de acordo com a capacidade de pagamento dele e com uma cobertura que fizesse sentido para o que a gente entendia que era a necessidade dele naquele momento. Ainda morava com os pais, não tinha uma responsabilidade financeira tão grande. E esse cliente, com 27, 28 anos, ele diagnosticou um câncer, né? Um tumor no cérebro. E foi algo bem grave, o tratamento custava muito caro, não vou me lembrar valores, se eu não me engano era coisa de 40 e poucos mil por semana, era um medicamento, enfim. Era uma coisa bem fora da curva, assim. E aí o plano não estava cobrindo aquilo, a família teve que começar a colocar recurso próprio. Ele tinha cobertura, né, mas pela fase de vida e a capacidade de pagamento, aquela cobertura que ele recebeu no primeiro momento, que era de doenças graves, ela se esgotou numa velocidade rápida. Rápida, imagino. E aí a família manteve esse filho, né, por um período de 2 anos hospitalizado e tal, internação, e ele veio a falecer. Durante esse período, eles tiveram que se desfazer de patrimônio para manter o filho ali, tentar dar uma sobrevida para ele. E aí, quando ele faleceu, ele também tinha uma cobertura de morte que ajudou a família a se restabelecer ali depois de ter tido que comprometer ali boa parte do patrimônio que eles tinham.
Então, a gente está falando de um cliente que não tinha dependentes financeiros, Exatamente. ainda não tinha uma Novo, né? responsabilidade financeira tão grande, tinha uma família com uma estrutura por trás, então você fala, pô, esse cara ainda não precisa tanto de seguro. Mas foi um cenário, uma situação que gerou um impacto financeiro muito grande, não só para ele, mas para a família, e que a cobertura de morte, que a gente entendia no primeiro momento que para ele não era tão importante, Mas ajudou a trouxe um família a se conforto, né? restabelecer lá na frente. Então, é muito difícil a gente querer pensar, não dá para a gente saber todas as situações, para onde que vai caminhar tudo isso, mas é sempre importante a gente ter o seguro. Acho que, e aí respondendo a sua pergunta, qual que é o melhor momento? Acho que antes da gente precisar, o quanto antes você Exatamente. pudesse organizar. E aí tem outras questões aí mais técnicas em relação à contratação, que a seguradora faz uma análise do seu risco no momento da contratação. Então, se você é mais jovem, sua saúde está 100%, você vai ter vantagens em relação a custo, a Claro, facilidades na aprovação. Então, também tem essa questão, né? Quanto antes você contrata, mais fácil você vai ter o produto e por um custo menor. exatamente. Bacana, Perfeito. Cadu. E eu queria falar um pouquinho sobre seguro internacional, né? A gente tem muitos clientes hoje que possuem essa cobertura. Eu queria que você explicasse um pouquinho desses benefícios e, eventualmente, das complicações, que eu sei que elas existem também. Tá, já me deparei com bastante gente até que tem o seguro internacional. No passado isso era comercializado de forma legal e hoje já não pode mais, né? Você não pode adquirir um produto que já é ofertado no mercado nacional. Então, se você de alguma forma adquiriu o produto, porque eu sei que você ainda consegue contratar, é, uma eventual, um eventual problema que você tiver para recebimento de um benefício, de resgate, o primeiro ponto é que se você acabar não tendo um respaldo jurídico aqui por ter contratado algo que você não deveria, você já começa a correr riscos que talvez não sejam necessários e principalmente para um produto que você contrata para ter uma determinada agilidade, acesso a um benefício rápido no momento que você ou a família vai estar desestruturado ali, né? Vai estar passando por uma situação bem complexa. E você não quer gerar uma burocracia a mais. Aí um outro ponto, independente dessa questão jurídica, eu acho que a gente tem que sempre pensar na situação que aquele seguro está me protegendo. Então, se eu já tive clientes que me questionaram, né? Minha empresa está me transferindo para fora, não sei quanto tempo eu fico lá, se eu devo ficar permanente, porque pô, as pessoas estão sempre buscando uma, uma alternativa de fugir aqui do nosso Brasil, né? Com todos os problemas Verdade. que a gente tem. E aí ele me pergunta, faz sentido eu contratar o seguro aqui ou faz sentido eu contratar o seguro lá, uma vez que eu vou ser residente lá? Aí eu falei, que tipo de seguro e com qual objetivo? Se o objetivo é te proteger em vida, vamos pensar então, contratei um seguro de invalidez. Se eu estou morando nos Estados Unidos, fui transferido pela minha empresa, sofri um acidente, fiquei inválido, eu vou continuar morando nos Estados Unidos? Ou vou voltar para o Brasil para ficar próximo da minha família, para ter um auxílio, enfim? Onde é que eu vou preferir receber esse benefício? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa analisar. Dependentes financeiros, a mesma coisa. Se eu vier a faltar, meus filhos vão ficar onde? Hoje eu moro com eles fora do Brasil. Mas se eu morrer, eles teriam que vir para o Brasil para ficar com os padrinhos, com os avós, ou seja lá quem for. A gente tem que tentar pensar e se antecipar em relação a isso também, para não gerar uma burocracia a mais. De repente, um parente que vai ter que acionar uma seguradora fora, que não tem a habilidade, não fala a língua do país, para trazer esse dinheiro, a questão de imposto. O seguro ele tem que ser algo que vai ser eficiente. Então, são coisas que precisam ser consideradas também. Legal, muito bom. E voltando naquela linha que você estava falando com a gente do início, do instrumento sucessório, né? No caso de haver a intenção da família querer perpetuar o patrimônio para as próximas gerações, quais seriam os diferenciais perante as demais soluções, por exemplo, como offshore e uma previdência? Eu não gosto muito de comparar, porque às vezes as pessoas ficam com aquela sensação de que elas têm que escolher um deles e ficam qual desses que é a melhor solução. Melhor. E muitas vezes a gente vai ter uma combinação aí de ferramentas que vão trazer uma solução mais eficiente. E claro, quanto mais a gente diversifica e vai mitigando esses riscos, melhor, né? Por mais que uma ferramenta não tenha sido utilizada na totalidade dela, às vezes uma outra ferramenta vai ser mais eficiente, mas se você tinha aquela é porque existia uma outra situação
ela poderia ter sido mais efetiva do que essa. Então, é difícil a gente fazer esse julgamento. Mas quais as características do seguro que vão ajudar numa situação dessa, né, na questão da sucessão? O seguro de vida, ele não passa em inventário, ele é uma liquidez imediata, que no momento do falecimento, né, claro, apresentando todas as documentações para comprovar aquele sinistro, a seguradora vai pagar aquilo de uma forma rápida. Então, em geral, acaba sendo a primeira liquidez que esse beneficiário tem acesso. Claro. E independente se já existem outras soluções ou outras estruturas, esse primeiro recurso pode ser útil e facilitar muitas coisas ali. Além de não entrar em inventário, ele não incide imposto, então aquele capital que o cliente está contratando, se ele for de 1 milhão, de 10 milhões, falando de 1 milhão, 10 milhões líquidos na conta desses beneficiários. Sim. Outra vantagem da ferramenta, você consegue definir esses beneficiários com os percentuais que cada um vai ter por direito, independente se eles são herdeiros legais. Que às vezes você vai fazer uma transmissão em vida, e você tem ali algumas regras que precisam ser seguidas, os filhos e esposas têm que ter lá, se não me engano, pelo menos 50%, tem lá algumas regras, enquanto no seguro você tem um pouco mais de flexibilidade. E se em algum momento você quiser trocar esses beneficiários, né, você viu que um filho está fugindo ali da sua estratégia, está meio rebelde, você quer transferir um percentual maior para outro filho, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, sem custo nenhum, sem nenhuma burocracia, é muito simples. Outra vantagem do seguro é que a partir do momento que a pólice é emitida, o cliente está coberto, né? Se ele vier a faltar no primeiro dia, atravessou a rua, sofreu um acidente e morreu, né? O beneficiário ele já vai ter o direito de receber aquele benefício. Então, enquanto outras soluções, às vezes você leva tempo para estruturar, né? O seguro ele te traz aquela solução de forma imediata. É uma proteção que você pode adotar enquanto outras soluções estão sendo também trabalhadas. Então, acho que tem algumas características aí que trazem algumas vantagens, né, para o produto, mas não significa que ela vá substituir qualquer uma outra dessas soluções. Maravilha, Cadu. Bom, a gente está chegando para os minutos finais. Eu gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, a mensagem, eu acho que a gente está vivendo um momento que está muito claro a importância e a necessidade da gente se planejar. Está todo mundo sendo impactado de alguma forma pelo que está acontecendo agora, uns mais, outros menos, e acho que os que menos sofrem é aqueles que estavam melhor estruturados, melhor planejados. Então, independente da questão do seguro, que eu acho que é só uma das ferramentas dentro do planejamento, é importante que a gente comece a criar essa consciência. Acho que o brasileiro, ele no passado não tinha a cultura do investimento, de investir, até porque no passado acho que a gente vivia um cenário, né, nossos pais ou avós, que isso não era nem viável, com hiperinflação, tinham diversos dificultadores. Depois a gente começou a adquirir ao longo do tempo a cultura da poupança e centralizando os recursos do banco. Hoje a gente já deu um outro passo e utilizamos a plataforma da XP, que democratiza aí produtos mais eficientes, com melhores rentabilidades e muito mais vantagens. E agora a gente está começando a aprender que não adianta só investir e buscar a melhor rentabilidade. Eu preciso pensar em outros pilares também, preciso estar bem planejado para que os meus objetivos sejam atingidos. Então, acho que a principal mensagem é essa. E vou encerrar aqui também agradecendo o convite, espero ter contribuído. E se houver outras oportunidades, podem contar comigo. Sensacional, Cadu. Quero agradecer de novo a sua presença e participação aqui conosco. O nosso bate-papo foi muito esclarecedor. Foi realmente uma honra para a gente poder estar aqui com você nesse momento e poder desmistificar muito do assunto de um seguro, né, que as pessoas têm hoje em dia. Quero agradecer também ao nosso público e dizer que do nosso lado a gente segue atento às oportunidades de mercado para que entreguemos sempre aos nossos clientes o melhor de uma assessoria financeira completa. Vale aqui o lembrete de que esse e outros conteúdos semelhantes a esses estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Inova Investimentos. Até mais, pessoal!